Olá, estudante, como é que você está? Tudo bem? Mais uma aula de língua portuguesa começando agora para o 9º ano. Professor Wagner novamente aqui para mais uma aulinha. Prepare aí o material necessário para a aula de hoje, caderno ou folhas para anotação, lápis, borracha, caneta e apontador e também um dicionário. Coloque também a data relativa ao dia de hoje, o número da aula, disciplina, e a gente já começa a aula depois daquele tempinho que eu deixo para você preparar o material. Certo? Já volto. Então vamos para o início da aula, mas antes verificando o que nós vimos na aula anterior. Acompanhe comigo aqui um rápido resumo do que foi visto na aula anterior. Eu trabalhei com vocês, eu trouxe aquele assunto que eu estou continuando, com o qual eu estou trabalhando aí, que é relativo ao uso de tecnologia, né, de robôs, da robótica, da evolução da robótica, e como isso vai impactar, já está impactando o nosso presente, e vai impactar aí o nosso futuro. Eu trouxe a sinopse de uma série que trabalha com essa temática, abordando aí muito do que o Isaac Asimov, o escritor, já abordou na sua literatura, de forma adaptada, né, foi criada uma série com base aí em uma das obras, ou com base aí nas obras como um todo do Isaac Asimov. Eu trabalhei também o gênero sinopse com você, expliquei as características principais desse gênero textual, aí que traz a apresentação, geralmente de uma obra literária, de um filme, de uma série, de um show, de um documentário, enfim. Depende aí do objeto cultural a ser trabalhado, a ser apresentado na sinopse. Trouxe também ali um texto que trabalha somente com a linguagem não verbal, ou seja, somente com imagens que vocês tiveram de ler e responder aí a uma questão a respeito desse texto. Certo? Então vamos dar continuidade então ali para verificar o que vai acontecer na aula de hoje. Como você já viu ali na pergunta, eu vou trabalhar com vocês o fragmento de um conto do escritor russo-americano Isaac Asimov, sobre quem nós estamos falando já há algumas aulas. Certo? Então ali a pergunta: você gosta de ler contos? Gosta de ler essas histórias aí que são mais curtas, que tem geralmente menos personagens, que tem ali os elementos da narrativa? Lembra dos elementos da narrativa? Muito bom. Você já leu algum conto de ficção científica? Lembra de algum conto que você leu ou de alguma história de ficção científica? Ainda que não seja um conto, se você já assistiu, de repente, a algum filme que trabalha com ficção científica ou alguma série? Provavelmente sim. São bastante populares esses gêneros, principalmente aí filme e série. A literatura de ficção científica ainda precisa se tornar mais conhecida. É uma literatura riquíssima também, bastante interessante. Então vamos lá. Eu trouxe aqui algumas frases do Isaac Asimov para que nós possamos fazer aquela já conhecida reflexão aí do início das aulas ali. Eu não temo os computadores, temo a ausência deles. Então aí, os computadores já fazem parte da nossa vida, então realmente é complicado você pensar, imaginar uma vida sem a utilização de computadores, não é verdade? Ali a ilustração do livro, a capa do livro Eu, Robô,
do Isaac Asimov. Eu também já trabalhei com você uma resenha, na verdade uma sinopse sobre um filme que teve como base o livro Eu, Robô, do Asimov. Lembra lá? Acho que foi na aula retrasada que eu trabalhei com vocês essa sinopse. Hoje eu vou falar sobre um conto que está presente nesse livro. Vamos ler um recorte do conto Robbie, um dos contos presentes no livro Eu, Robô. Então ali já trouxe para você o texto 1, que é justamente esse conto, Robbie. Acompanhe comigo a leitura. 98, 99, 100! Glória retirou o bracinho gorducho sobre os olhos e ficou imóvel por um instante, franzindo o nariz e piscando contra a luz do sol. Então, tentando observar ao mesmo tempo em todas as direções, recuou alguns passos, afastando-se cautelosamente da árvore em que estivera recostada. Esticou o pescoço para estudar as possibilidades de um grupo de arbustos à direita e depois recuou ainda mais, a fim de obter um melhor ângulo de visão sobre o recesso escuro da folhagem. O silêncio era profundo, exceto pelo incessante zumbir dos insetos e pelo trinado ocasional de algum pássaro bastante valente para enfrentar o sol do meio-dia. Glória fez uma careta de aborrecimento. Aposto que ele entrou em casa. Eu já lhe disse 1.000.000 de vezes que isso não vale. Com os lábios fortemente apertados e a testa franzida, uma expressão severa, a menina se encaminhou resolutamente para a casa de 2 pavimentos situada além da alameda. Tarde demais, ouviu o barulho de folhas atrás de si, logo seguido pelo clump, clump, característico e ritmado dos pés metálicos de Robbie. Girou os calcanhares a tempo de ver seu companheiro triunfante emergir do esconderijo e correr a toda velocidade para a árvore que servia de pique. Glória gritou, consternada. Espere, Robbie! Assim não vale, Robbie! Você prometeu não correr até eu encontrá-lo! Seus pezinhos não conseguiam ganhar terreno sobre os passos gigantescos de Robbie. Então, a 3 metros da árvore, o andar de Robbie transformou-se em mero arrastar de pés, e Glória, no último e desesperado impulso de velocidade, passou ofegante por ele e tocou a casca do tronco que servia de pique. Radiante, a menina voltou-se para o fiel Robbie e, com a maior das ingratidões, recompensou-o pelo sacrifício. Zombou cruelmente de sua incapacidade para correr. Robbie não sabe correr, gritou, com toda a força de seus pulmões de 8 anos. Posso ganhar sempre dele! Posso ganhar sempre dele! Cantava as frases ritmicamente, em tom agudo. Naturalmente, Robbie não respondeu, pelo menos não com palavras. Em lugar disso, fingiu que estava correndo, afastando-se lentamente, até que Glória começou a correr atrás dele, enquanto o robô esquivava-se no último instante, obrigando-a a descrever círculos inutilmente, com os bracinhos esticados, abanando no ar. Robbie! Gritava ela. Fique quieto! E seu riso saía em impulsos ofegantes. Afinal, ele girou nos calcanhares e agarrou a menina, fazendo-a rodar. Glória viu o mundo de cabeça para baixo, sobre um fundo azulado, com as árvores verdes parecendo querer alcançar o abismo. Em seguida, sentou-se novamente na grama, apoiada à perna metálica de Robbie e ainda segurando um duro dedo de metal. Depois de algum tempo, recobrou o fôlego. Mexeu inutilmente no cabelo desgrenhado, imitando vagamente um gesto de sua mãe, e contorceu-se a fim de verificar se o vestido estava rasgado. Deu uma palmada nas costas de Robbie. Menino mau! Vai apanhar! Robbie encolheu-se, escondendo o rosto com as mãos, de modo que ela se viu forçada a acrescentar. Não, Robbie! Não vou bater em você!
Mas, de qualquer maneira, agora é a vez de eu me esconder, porque você tem pernas mais compridas e prometeu não correr para o pique até eu encontrá-la. Robbie assentiu com a cabeça. Um pequeno paralelepípedo de arestas e cantos arredondados, ligado por uma haste curta e flexível a outro paralelepípedo semelhante, mas muito maior, que lhe servia de torso. E virou-se obedientemente para a árvore. Uma fina película metálica recobriu-lhe os olhos e do interior de seu corpo veio um tic-tac ritmado e sonoro. Então aí a leitura de uma parte desse conto presente ali no livro Eu, Robô, do Isaac Asimov. Ok? Então agora, antes ali de começar com as questões da aula de hoje, tem uma ilustração para você ter uma ideia aí de qual que era o contexto dessa história, do que eles estavam fazendo. A Glória ali brincando com o robô Robbie, que era como se fosse ali um empregado da casa, alguém que cuidava da pequena Glória. Bom, agora é com você. A primeira questão da aula de hoje. A palavra em destaque expressa A. O modo como ocorreu uma ação. B. A característica de um substantivo. C. O tempo em que aconteceu uma ação. Ou D. O lugar em que aconteceu uma ação. Vamos checar qual que é a palavra que está em destaque? Ali no fragmento ao lado, leia comigo. Então, tentando observar ao mesmo tempo em todas as direções, recuou alguns passos, afastando-se cautelosamente da árvore em que estivera recostada. Então você vai observar ali a palavra cautelosamente, que está destacada. Perceba que eu aumentei o tamanho dela, deixei em negrito para você perceber melhor. Então você vai me dizer ali o que essa palavra, naquele contexto, expressa. Certo? Faça isso e daqui a pouco eu retorno com a correção e a explicação. E aí, conseguiu identificar o que a palavra cautelosamente expressa? Vamos checar ali então para verificar aí se você acertou ou não. O modo como ocorreu uma ação. Perceba que cautelosamente é um advérbio de modo, assim como boa parte das palavras da língua portuguesa que terminam com aquele sufixo mente, são advérbios de modo. Perceba lá, ó.
que é o modo como quem que se afastou. Então, tentando observar ao mesmo tempo, em todas as direções, recuou alguns passos, afastando-se cautelosamente da árvore em que estivera recostado. Então, ali é a glória. Então, perceba que é o modo como a glória se afastou da árvore, cautelosamente. Perceba, então, esse sentido de modo, essa relação, essa circunstância de modo expressa ali pelo advérbio cautelosamente. Percebeu? Não pode ser a B ali a característica de um substantivo, porque a palavra que expressa a característica de substantivo não é advérbio, é o adjetivo. O tempo em que ocorreu uma ação, o advérbio também expressa tempo, mas não é o caso. Aquele cautelosamente, como eu já falei, expressa o modo como a ação aconteceu. E a D ali, o lugar em que aconteceu uma ação. O advérbio também expressa lugar, mas, como eu já expliquei, não é o caso ali que nós temos. Certo? Percebeu ali, então, por que é o modo como ocorreu uma ação? Muito bom. Então, vamos dar prosseguimento. Vamos agora para a próxima questão, a questão de número 2. Agora eu quero que você faça o seguinte, acompanha comigo. Justifique o uso de acento na locução adverbial em destaque. Então perceba ali que a direita já está destacada ali, a locução adverbial. Então esticou o pescoço para estudar as possibilidades de um grupo de arbustos à direita e depois recuou ainda mais a fim de obter um melhor ângulo de visão sobre o recesso escuro da folhagem. Então agora você vai relembrar aí da aula sobre crase, observar aí nas suas anotações ou até mesmo fazer uma pesquisa para explicar para mim por que a direita está com acento grave ali, indicativo de crase, certo? Eu vou deixar um tempo para você fazer isso e na sequência eu retorno. Agora é com você.
você já respondeu, vamos checar para verificar se você acertou, se você conseguiu explicar e justificar o uso da crase ali. Trata-se de uma locução adverbial feminina. Então, a regra relativa ao uso da crase diz que as locuções adverbiais femininas precisam, né, ter ali o acento grave indicativo de crase. Perceba que direita, né, a direita é uma palavra feminina, né, a direita. Então, ali precisa ter a crase. É uma locução adverbial de lugar. Percebeu? É isso aí. Vamos agora ao exercício de número 3. Observe as orações em destaque e a locução conjuntiva que as liga. Depois, responda as questões abaixo. Então, vamos fazer ali o que pede o enunciado. Esticou o pescoço para estudar as possibilidades de um grupo de arbustos à direita e depois recuou ainda mais, a fim de obter um melhor ângulo de visão sobre o recesso escuro da folhagem. Então, você leu comigo ali já o enunciado, que marca ali, perceba que estão marcadas, estão destacadas no fragmento as orações. Depois recuou ainda mais e a fim de obter um melhor ângulo de visão sobre o recesso escuro da folhagem. Então eu quero que você responda para mim aquelas duas questões ali. Ó. Questão A. Qual é o sentido que o conectivo estabelece ao ligar as orações? Então o conectivo é ali a locução a fim de. Então qual que é o sentido que a locução conjuntiva a fim de estabelece ao fazer a ligação entre aquelas duas orações que ali estão? A oração que está marcada com a cor vermelha e a oração que está marcada com a cor verde escuro ali. Você vai me responder qual que é o sentido. Lembra que eu falei para você já que as conjunções ligam orações, estabelecendo uma relação de sentido entre elas ao fazer essa ligação? Então eu quero que você me diga qual que é o sentido da locução conjuntiva a fim de. E na B, qual outro conectivo poderia substituir a locução conjuntiva de modo que o sentido seja mantido? Então agora eu quero que você me diga qual conjunção ou locução conjuntiva poderia substituir a fim de, mantendo o mesmo sentido. Certo? Então eu vou deixar um tempo para você fazer isso. Se precisar pesquisar, pesquise para responder. Certo? Daqui a pouco eu volto com a correção. Agora é com você.
Bora checar as respostas então, para verificar aí se você conseguiu acertar, se não, em que você errou. Vamos checar ali, ó. Sentido de finalidade. Percebeu ali que, ó, depois recuou ainda mais. Por que no caso ali a Glória, né, recuou ainda mais? Com que objetivo, com que finalidade ela fez esse recuo? A fim de obter um melhor ângulo de visão sobre o recesso escuro da folhagem. Então você percebeu o sentido de finalidade ali estabelecido pela locução conjuntiva a fim de? E a B. Qual outro conectivo poderia substituir a locução conjuntiva de modo que o sentido seja mantido? Vamos verificar ali, ó. O conectivo para. Então o para poderia substituir a fim de. Vamos fazer o teste para ver se funciona? Depois recuou ainda mais para obter um melhor ângulo de visão sobre o recesso escuro da folhagem. Notou aí a equivalência de sentido entre para e a fim de? Então é isso. Vamos então dar prosseguimento para a próxima questão, a questão de número 4. Em relação aos pronomes oblíquos retos destacados, é correto dizer. Então vamos ali ao fragmento onde estão esses pronomes oblíquos. Naturalmente, Rob não respondeu, pelo menos não com palavras. Em lugar disso, fingiu que estava correndo, afastando-se lentamente, até que Glória começou a correr atrás dele, enquanto o robô esquivava-se no último instante, obrigando-a a descrever círculos inutilmente, com os bracinhos esticados, abanando no ar. Então nós temos lá o C, duas vezes destacado, e o A. Então eu quero que você escolha a alternativa correta. Alternativa A, que se referem a Rob, Glória e ao robô respectivamente. B, que o C, nos dois casos, se refere a Rob e A substitui Glória. C, que A se refere a Rob e C, nos dois casos, a Glória. D, que se referem a Glória, ao robô e a Rob respectivamente. Então agora você vai analisar aí para verificar qual que é a resposta correta. E daqui a pouco eu retorno com a correção.
Vamos checar ali qual que é a resposta correta. Alternativa B, que o C, nos dois casos, se refere a Rob e A substitui Glória. Você percebeu ali no texto que o C, nas duas ocorrências, se refere a Rob, no caso robô, e A substitui a garotinha Glória. Não pode ser a A que se referem a Rob, Glória e ao robô respectivamente, porque primeiro que o Rob e o robô são a mesma, vou falar a mesma pessoa, porque é um robô, mas são ali o mesmo personagem. E Glória, sim, então seriam dois personagens só ali, Rob e Glória. Que A se refere a Rob e C, nos dois casos, a Glória, que não faz sentido. Observe que foi citado primeiro o robô, lá no início do fragmento, e depois o C se referindo ao robô, ao Rob, e o A se refere a Glória, substitui Glória para que não seja repetida novamente essa palavra. Então, o C e o A ali têm funções coesivas também. Evitam a repetição desnecessária dentro do texto. Perceba lá, ó, há essa função de conferir coesão ao texto. Naturalmente, Rob não respondeu, pelo menos não com palavras. Em lugar disso, fingiu que estava correndo, afastando-se lentamente. O C vai retomar Rob lá, certo? Retoma Rob e depois continua. Até que Glória começou a correr atrás dele, enquanto o robô esquivava C, de novo, C se referindo ali ao robô, ao Rob, no último instante, obrigando Glória a descrever. Então, para não repetir novamente Glória, foi usado ali o pronome oblíquo a. Você percebeu, então? É isso. Certo? Então, bola para frente. Vamos para a próxima questão, sem mais delongas. Questão de número 5. O fragmento ao lado revela que Rob, em relação à Glória, se comporta de forma. Então, A, autoritária, B, amorosa, C, submissa ou D, irrequieta. Certo? Então, vamos ali fazer a leitura do fragmento. Deu uma palmada nas costas de Rob. Menino mau, vai apanhar. Rob encolheu-se, escondendo o rosto com as mãos, de modo que ela se viu forçada a acrescentar: Não, Rob, não vou bater em você. Então ali, o fragmento com um pedaço do conto que foi lido, eu quero que você perceba agora, que você faça aí a inferência.
Perceba que o Rob, de certa forma, demonstrou ali um respeito, até, um pouco até de medo da Glória, né? Porque ele aparentemente ele achou que ela ia bater nele, ou de repente ele estava entrando na brincadeira e já tinha percebido o tom dela, que ela estava falando seriamente a respeito de bater nele. Mas assim, ele demonstrou com a atitude de colocar as mãos ali nos olhos, no rosto, colocaram as mãos no rosto, ele demonstrou com essa atitude o quê? Vamos verificar ali então. Fala logo, professor. Submissão, né? Então ele se comportou de forma submissa em relação à Glória. Certo? Bora lá então. Você provavelmente deve gostar de ler memes. Esse gênero textual tão popular por conta das redes sociais. Você sabia que o meme também é um gênero textual? Sabia disso ou não? Se não sabia, agora você ficou sabendo. Então acompanha comigo aqui, ó, o que significa meme. Meme é um termo grego que significa imitação. O termo é bastante conhecido e utilizado no mundo da internet, referindo-se ao fenômeno de viralização de uma informação, ou seja, qualquer vídeo, imagem, frase, ideia, música e etc., que se espalha entre vários usuários rapidamente, alcançando muita popularidade. Então perceba que o meme pode ser, além daquelas imagens, daquelas figuras que geralmente trazem famosos, né? Mas muitas vezes é uma figura de um anônimo ali também que viraliza. É muito frequente acontecer isso, inclusive, né, nas redes sociais. Então aquilo acaba sendo compartilhado por muita gente, acaba viralizando. Texto 2 agora, ali um meme, um exemplo de meme para você. Os Jetsons 1962. Então perceba ali, ó, aula online, videochamada, proteção, máscara, trabalho em casa, videoconsulta. Percebe, parecia tão irreal. Então note que o meme traz ali a ilustração de um desenho animado criado em 1962. E já em 1962 eles traziam, né, essas inovações aí que se tornaram tão úteis e tão populares aí durante a pandemia da Covid-19. Percebeu? Então ali, ó. Então vamos, só para você observar ali o título do desenho, dos Jetsons, e a data em que esse desenho foi ao ar. E parecia tão irreal. Quando a gente eu assistia a esse desenho na década de 90, né, final da década de 80, década de 90, que parecia algo tão assim distante, né? Não estava tão distante assim. Ali os
os personagens do desenho animado. Bom, agora a sexta e última questão para você responder. Qual é o assunto abordado no meme? Quero que você responda para mim. Eu já retorno com a correção. Então vamos à resposta. Então lá, o fato de o desenho animado Os Jetsons ter antecipado ainda em 1962 inovações tecnológicas que seriam bastante utilizadas durante a pandemia da Covid-19. Então está aí o assunto do meme. Certo? Então chegamos aí ao final de mais uma aula. Espero você na próxima aula. Cuide-se e até lá. Tchau, tchau.